em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Espírito, desça agora, eu me aproximo em tua presença. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um domingo diferente, apesar de tantos domingos que nós já temos acostumado nesse tempo de pandemia, mas não resta dúvida que esse é um domingo também diferente. Mas eu gostaria de convidar você nessa hora de culto, de meditar comigo na palavra do Senhor nessa noite. Atos, capítulo 20, versículo 24. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração nessa noite. E eu quero voltar na questão da mensagem do domingo passado à noite, quando nós falamos a respeito de ministério e de chamado. Naquela ocasião,
nós usamos Romanos, capítulo 11, versículo 29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Quando nós nos colocamos no ministério, nós não podemos mais olhar para trás. Martinho Lutero dizia que o reino de Deus não é geográfico, o reino de Deus não é físico, o reino de Deus não é uma estrutura religiosa nem organizacional, muito menos uma denominação. Ele dizia: a única e exclusiva natureza do reino de Deus é espiritual. Assim sendo, em Lucas 17, de 20 a 21, está escrito: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem dirão, ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Naquela ocasião, o reino estando no meio de nós, era o próprio Jesus. E se o reino é espiritual, como afirmou Martinho Lutero, agora o Espírito Santo estando no nosso meio, o reino de Deus está no nosso meio. Mas talvez você me pergunte, se pudesse, é claro: pastor, esse capítulo 4 da carta, essa afirmação do apóstolo Paulo no livro de Atos, esse instante aí, ele não está falando, não é de ministério pastoral, visto que ele está conversando com os presbíteros em Éfeso? Vamos voltar ao texto. Atos 20, 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vamos nos posicionar em que momento está acontecendo isso. O apóstolo Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso e ele então está dizendo essas palavras. São palavras impactantes para a igreja naquela época e para nós hoje. Deixa eu prosseguir nos versos 22 e 23 do capítulo 20, ou melhor dizendo, deixa eu voltar nos versos 22 e 23 do capítulo 20, antes dessa fala dele. Olha o que ele diz: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. É mediante essa consciência, é mediante esse entendimento dado por Deus, que esse homem está dizendo que ele aprendeu a não considerar a vida dele preciosa para ele mesmo. Que para ele agora o mais importante é completar essa carreira e esse ministério que ele recebeu do Senhor. E qual foi o ministério que ele diz? Aqui ele não diz o ministério apostólico. Aqui ele diz testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu pergunto para você, testemunhar do Evangelho é uma atribuição, é um chamado exclusivo do episcopado? É só para pastor e presbítero? Acredito que não. Mas o verso 24, então, ele declara: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Uma pergunta que nos cabe nessa hora: se nós todos temos um ministério na causa de Cristo, quem tem falado mais alto? Peraí, pastor, mas todos nós temos um ministério? Sim, e eu vou confirmar isso daqui a pouco.
a base do ministério cristão é qual? A base do ministério cristão está firmado em dois expoentes. Renúncia, que é bem diferente de autopromoção, e serviço. Essa é a base do ministério cristão. O apóstolo Paulo, na sua biografia, nós podemos ver que ele foi perseguido em Damasco. Nós podemos ver que ele foi rejeitado e preso em Jerusalém. Nós podemos ver que ele foi apedrejado lá em Listra. Nós podemos olhar nas cartas, ele sendo açoitado em Filipos, ele levando coça de varas, mas em momento algum nós encontramos esse homem dizendo que cansou, que esse homem não vai prosseguir. Ele simplesmente está nos dizendo aqui no verso 24, capítulo 20 de Atos, ou melhor dizendo, ele disse, Lucas está nos informando, contanto que complete a minha carreira. Olha a carreira dele qual que é. O ministério que recebi do Senhor Jesus. Qual é o ministério? Testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Só o pastor deve fazer isso. Só o presbítero. O testemunhar é um chamamento, é uma convocação para a igreja cristã. E aí entra um detalhe, uma preocupação contundente. Que tipo de testemunho do Evangelho de Jesus nós temos dado? 1 Pedro, capítulo 4, 10 e 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Todos temos um ministério cristão. E qual é esse ministério? Servos. Se ele é Senhor, nós somos servos. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Não é só ministério pastoral. Não é só presbitério que é ministério. A graça de Deus se manifesta de muitas formas. Mas olha que coisa interessante que o apóstolo Pedro diz aqui agora. Se alguém fala, se alguém prega, fale de acordo com os oráculos de Deus. Guarde bem isso. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Duas palavras me chamam a atenção aqui. A primeira, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Falar de acordo com os oráculos. A tradução mais simples é em sintonia com a palavra de Deus. Alguém afirmou com toda a propriedade o que é sintonia. Ele disse, se formos recorrermos à física, sintonia é oscilar na mesma frequência. Ou seja, se o transmissor está numa frequência, o receptor precisa oscilar na mesma frequência. Porque são ambos oscilando na mesma frequência, no mesmo comprimento de onda, é que faz com que exista a sintonia, a comunicação. É a primeira coisa que ele está dizendo. A segunda coisa ele diz, com a força que Deus supre. Sabe o que significa isso? Que não sou eu e nem você que realizamos coisa nenhuma para Deus. É Ele que realiza em nós e através de nós. E a gente precisa ter essa tranquilidade. Portanto, todos nós temos um ministério. Todos nós temos um chamamento. Mas também a grande maioria tem os seus argumentos. Deixa eu colocar alguns aqui. Não tenho tempo. Até que ele é parado literalmente. Ele vai para um hospital, ele cai e quebra o pé, aí ele tem tempo de conversar com as pessoas. Ele para para fazer uma cirurgia. Ele quebra o carro num lugar e tem que ficar esperando socorro, aí ele tem tempo para conversar com a esposa, com quem estiver no carro. Então, meu querido, essa desculpa de que não temos tempo, ela não tem funcionado. Não sei como ou o que fazer. Essa desculpa também não funciona. Porque o texto diz que é Deus que capacita e certamente haverá alguém com experiência para te orientar. Ou então aquela velha desculpa, eu até queria, mas tem uma pessoa lá que eu não dou muito certo com ela. No ambiente cristão. No ambiente cristão ainda tem alguém que você não dá certo.
Como a moça afirmou por alguém que ela estava cantando no louvor da igreja, mas o dia que tal pessoa cantasse, ela descia do altar. Tem alguma coisa errada. Ou então aquela velha desculpa de quem nunca se manifestou. Ninguém nunca me chamou. Ninguém nunca me fez o convite. A realeza é Cristo, não é você. Mas a certeza do apóstolo é contundente. Olha o que ele diz aqui em Atos 20, 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. O apóstolo tem convicção plena. O Espírito que revelava para ele as surras, as emboscadas, agora está dizendo para ele, agora é para a morte que você está caminhando. E esse homem, sabendo que está caminhando para a morte, está dizendo para essa igreja, eu não tenho mais minha vida por preciosa. Eu estou comprometido com uma coisa, completar a carreira. E qual é a carreira? Cumprir o ministério. Qual o ministério? Testemunhar da graça do Senhor. A morte não lhe causa espanto. A morte não lhe é um terror, não lhe é um aperto de coisas que não estão resolvidas. A morte, ou o anúncio da morte, ou o aviso da morte, não é um pânico para trazer à memória as culpas escondidas de coisas que sabia que devia ter feito e não fez, como muitos quando são informados de que estão numa doença terminal, aí começa a lembrar de todo mundo que não conversa e quer pedir perdão e quer consertar. Lá no inconsciente sempre soube que havia demanda. Mas olha o que ele diz aqui nos versos 26 e 27. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Uma igreja inteira, ele está dizendo isso ali. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Dever cumprido não traz culpas. Obrigação, preceitos obedecidos não geram culpas. E nós precisamos viver assim, queridos. É por isso que quando ele escreve, já preso, já caminhando para a sentença de morte, ao jovem pastor Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, no verso 7, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira. Acabei a carreira. Guardei a fé. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem alguém que morreu nessa pandemia e que de alguma forma está perto de você em algum nível de relacionamento, ainda que à distância por mensagens, e que você trocou mensagens todos os dias, mandou piada, vídeo, debates políticos, falas contra esse ou aquele político, esse ou aquele partido, e que você arbitrou inclusive algumas causas e emitiu parecer, em algum momento você testemunhou do Evangelho de Jesus para ele ou para ela? Fica a pergunta. E fica a reflexão. Na carta aos Colossenses, no capítulo 4, nos versos 16 e 17, esse mesmo apóstolo diz o seguinte, agora o apóstolo Paulo, e quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também, e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Que ministério é esse? Que ele está mandando para esse Arquipo, e lembrando ele que ele tem que exercer e cumprir esse ministério. No Novo Testamento nós temos pouquíssimas referências, informações claras e bíblicas a respeito de Arquipo e muito menos do seu ministério. Mas temos mais uma informação a respeito dele, e ela está em Filemão 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a Filemão, nosso muito amado colaborador. A nossa irmã Ápia,
ao nosso companheiro de armas Arquipo e à igreja que se reúne na sua casa. Eu quero me ater nessas duas informações trazidas pelo próprio apóstolo Paulo a respeito de Arquipo. A primeira, nosso companheiro de armas. Alguns autores dizem que essa informação muito provavelmente aponta para a possibilidade de Arquipo ser um companheiro de longas datas do apóstolo Paulo, que inclusive tenha sido seu colega na escola de formação de fariseus, lá em Gamaliel, e que muito provavelmente também tenha entrado para o Sinédrio e, consequentemente, pertencido à guarda de serviço do Templo de Jerusalém e, inclusive, fez parte da companhia de Paulo que saiu na perseguição e captura dos cristãos. Por essa razão, ele então o chama de companheiro de armas. Mas a segunda informação desse mesmo texto é que vai nos dar uma pista realmente sobre o ministério de Arquipo. Está aqui, ao nosso companheiro de armas Arquipo e à igreja que se reúne na tua casa. Essa segunda informação nos aponta para aquilo que Colossenses 4,17 então nos diz. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, no Senhor, para que o cumpras. Atenta. A palavra no original grego aí é blepo. Se for traduzir blepo de maneira nua e crua, é enxergar através do olho. Só que os gregos tinham duas informações. Considerar e olhar para algo pelo sentido da visão, é uma primeira significação. Mas também eles usavam uma metáfora para blepo. E a metáfora dizia com respeito quando você enxergasse com os olhos da mente, ou seja, refletisse, discernisse mentalmente. Use do discernimento, da cognição, da inteligência. E Paulo então está dizendo para esse Arquipo que ele apelasse para a inteligência, para não se esquecer do ministério que ele recebeu do Senhor. E o ministério está em Filipenses capítulo 1, verso 2. Quando ele diz, a igreja que se reúne na sua casa. Sacerdócio. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é, como anda o sacerdócio dentro da sua casa? Porque nesse tempo de pandemia, nesse tempo de onda roxa, em que todos nós vamos ter que ficar muito mais confinados em casa, é hora do sacerdócio ser manifesto. E lembrando que ele adverte a respeito do sacerdócio quando ele fala com os presbíteros de Éfeso na sua despedida em Atos, capítulo 20, versos 28 e 30. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os seus discípulos. Meu querido, você é sacerdote na sua casa. Nesse tempo de pandemia eu vejo isso aqui acontecendo a galopes intensos. O povo ficou confinado. E os lobos devoradores vieram pelos canais de televisão, pela mídia, pela internet, e eles tiveram tempo e mais tempo a sós com nossos filhos, com os nossos cônjuges, dentro do quarto. Por horas. Tempo que eu e você muitas vezes não tivemos. E aí, meu querido, nós precisamos atentar muito para o que o apóstolo está dizendo para aqueles presbíteros na igreja de Éfeso. Cuidem de vocês mesmos. Querido, muita gente que está em casa, que não viu o que não prestava, em função da pandemia, começou a ver o que não prestava. Começou a levar bebida para casa. Começou a levar droga para casa. Esqueceu de cuidar dele mesmo. Mas ele diz, cuidem de vocês e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos.
Você é o bispo da sua casa. Você é o bispo do seu casamento. Você é o bispo da sua família. E aqui a advertência é muito séria. Aqui diz que depois da partida dele, depois da liderança dele sobre ele, ele sabia que viria lobos ferozes penetrarão no meio de você. Meu querido, nesse tempo, o pastor está na condição do apóstolo Paulo, ele não pode estar na igreja. De uma certa forma, houve uma partida, ainda que temporária houve, e agora é você que é o pastor e a pastora da sua casa. Isso é muito sério. O alerta ainda está valendo. Qual alerta? O de Colossenses capítulo 4, verso 17. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Atente ao ministério. E querido, esse texto, essa despedida do apóstolo Paulo termina de uma maneira que para mim fala muito. E eu não sei se você percebeu ou já foi até o fim do capítulo para você ver. Atos 20, de 36 a 38. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Sabe o que o apóstolo Paulo fez? Chamou a igreja e disse aos presbíteros: vem cá, vamos ajoelhar. Vamos orar uns pelos outros. Ajoelhou com todos eles e orou. Todos choravam muito e, abraçando, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. E então o acompanharam até o navio. Que dia que você já ajoelhou com sua esposa? Que dia que você já ajoelhou com seu pai? Que dia que você já ajoelhou com seu marido? Que dia que vocês já se abraçaram como família e ajoelharam aí no tapete da sala, no quarto, não sei onde você está assistindo essa mensagem. Mas eu queria fazer um desafio para você nessa noite. Meu irmão, minha irmã, cuide de você. Cuide do rebanho que Deus colocou pelo Espírito Santo sob a sua responsabilidade. E quero fazer um desafio para você nessa noite. Ajoelhe aí agora com ele, com ela, e ore. Ah, pastor, eu não tinha conhecimento disso, eu não tinha entregue assim ainda minha vida ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. Você tem um ministério para exercer para o Senhor. Que ministério? O de servo, o de serva, de servir ao Senhor da glória, de trabalhar para o Senhor Jesus sem desprendimento, sabedor de que nada que nós fizermos nessa vida nós levaremos para a vida futura, a não ser as obras que nós realizamos para o Senhor. Como está? Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. E depois, se você puder, ou se você puder agora, ajoelhe aí agora e vamos orar juntos, como o apóstolo Paulo orou naquele dia. Deus, em nome de Jesus, como igreja do Senhor nessa noite, nós nos reunimos. Como igreja do Senhor nessa hora, Deus, nós oramos pelas nossas famílias, nós oramos pelas nossas casas, pelos nossos casamentos, pelas nossas vidas, nós entregamos nossa vida na mão do Senhor Jesus, nós recebemos, nós confirmamos, nós afirmamos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Senhor e Salvador e que a nossa vida está nas mãos dEle. Nessa hora, Senhor, nós também entregamos a cidade de Montes Claros na Tua mão, Senhor. Toma os governantes, toma a cidade, toma cada um dos habitantes. Meu Deus, nós nos refugiamos na palavra que diz que o Senhor nos livra da peste perniciosa. Livra essa cidade desse mal, Senhor. Guarda as famílias, cobre com Teu sangue, derrama as Tuas misericórdias sobre nós. Nós oramos como igreja nessa hora, Pai, unidos e reunidos em fé, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Você orou assim, meu irmão? Glória a Deus. Louvado, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Estende a sua mão onde você está agora. Se estiver de joelho, pode ficar em pé. Estende a sua mão, recebe a bênção e eu creio em nome de Jesus que o Deus que nós servimos está no controle absoluto de tudo, inclusive dessa cidade, de tudo que está acontecendo. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai,
a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja de Jesus, que agora está reunida dessa forma, e com a Igreja do Senhor Jesus, que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Semana de bênção, semana de vitória, em nome de Jesus de Nazaré.